Oi, gente, nós vamos fazer a correção das páginas 11 e 12 de português. Lembrando que a primeira questão é oral, certo? Nós fizemos ao vivo, né, online. A segunda questão diz assim: observe as palavras circuladas nesse trecho da fábula. Elas já estavam circuladas, eu registrei as palavras aqui para depois a gente circular de azul e vermelho, que era o que a questão está pedindo. Então, no primeiro pontinho azul diz: pinte de azul as palavras circuladas que se referem ao ratinho, rei dos animais. Não está se referindo ao ratinho, então nós não vamos circular. Fera tão poderosa, também não está se referindo ao ratinho. Simples camundongo. Então nós vamos circular simples camundongo de azul, porque está se referindo ao rato. Infeliz, também vamos circular de azul, porque está se referindo ao rato. No segundo pontinho vermelho diz assim: pinte de vermelho as palavras as palavras circuladas que se referem ao leão. Então, a primeira é rei dos animais. E depois, fera tão poderosa. Então, essas duas palavras estão se referindo ao leão. Na terceira questão, diz assim: coloque L nas características do leão e R nas características do ratinho. Então, pretensioso. Pretensioso foi o leão, quando ele achou que o ratinho, por ser pequeno e mais fraco que ele, não poderia ajudá-lo. Generoso, sim, o ratinho. Quem foi generoso? O ratinho. Por quê? Porque ele pediu para salvar a vida dele, mas sabia e disse assim: vou retribuir a sua generosidade. Mesmo o leão desconfiando dele, quando precisou, ele estava para ajudar. Leal. O leal também foi um rato. Ele falou que iria ajudar e cumpriu a sua palavra. E forte. Forte é o leão. Página 12, questão 4. Diz assim: as ilustrações da fábula estão fora da ordem. Enumere a sequência da cena. Enumere cada cena na sequência da história. Então, o primeiro que a gente está vendo do lado de cá é o leão dormindo e o ratinho sobre o nariz dele. Então, é o número 1. Logo abaixo, o leão, sentindo cócegas, ele acorda e percebe que o ratinho está nele, né? Então, ele acorda. Número 2. Lá do outro lado, a gente vê a cena em que o leão segura o ratinho, porque ele vai abocanhar para devorá-lo. Então, é o número 3. Logo acima do número 3, a gente vê uma cena em que o leão está dentro da rede. Então, ele foi pego na armadilha. Então, número 4. E a última cena, que é o ratinho roendo a corda da rede, é a número 5. Na questão de número 5, diz assim: releia o ensinamento da fábula, o leão e o ratinho. O ensinamento ele está dentro desse retângulo azul, que diz: os fracos podem ajudar os fortes. Aí eu disse ontem que vocês lessem as duas opções e pintassem o quadradinho da correta. Na primeira diz assim: nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja. Aí eu disse: lê a segunda para você saber. Na segunda diz: só consegue ajudar o outro quem é forte. Isso a gente tá comprovado aí pela história que isso não é verdade. Então a gente vai pintar o primeiro quadrinho, que diz que nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que ele seja. Então, turma, agora a gente vai para a correção de ciências. Páginas 263, que foi a online, 183 para casa. Na questão da página 263, a primeira questão diz assim: Mariana fez uma viagem para conhecer diferentes ambientes do Brasil. Pontinho verde. Nos itens a seguir, observe as fotografias feitas durante os passeios e escreva os nomes dos elementos que existem em cada ambiente. Na letra A diz: Mariana se encantou com a Amazônia. Eles querem que a gente escreva quais são os elementos que existem nesse ambiente. Então, existe plantas, animais, que no caso aí são as aves,
As araras e as rochas, que é essa parte aí que as araras estão em pé. Letra B. Depois Mariana viajou para a cidade de São Paulo. E aí eles querem também quais são os elementos naturais que a gente está vendo aí. Então a gente vê o céu, a luz do sol, luz do sol, o ar, né? Que aí tem o ar que as pessoas respiram. E agora os que não são naturais, que foram construídos. Então tem ponte, a gente está vendo aí a ponte, as avenidas, os carros, os prédios e os postes de energia. E os postes da energia. Logo abaixo da imagem tem o pontinho verde, que diz assim: escreva os nomes dos seres vivos que fazem parte dos ambientes da questão, tanto do ambiente A quanto do B. Então, animais, tem na imagem A, e as plantas, né, que tem nos dois. E as plantas. Ok? Bom, agora a gente vai corrigir da página 183, que foi o de casa. Lembrando que a segunda questão é resposta pessoal, a terceira questão é uma pintura e a gente vai responder a primeira agora. Então a primeira diz assim: observe a fotografia e responda as questões. Letra A. Que seres vivos você encontra na fotografia? Então, seres humanos, grama, que é onde as pessoas estão sentadas, grama e plantas, né? E árvores, certo? Na letra B, que componentes naturais existem na fotografia? Então, onde foi plantado a grama, temos o solo e o ar, que é o que as pessoas só estão podendo ficar ao ar livre porque existe o ar para respirar. Letra C, existem componentes construídos? Sim, existem componentes construídos. Eles querem quais? Então, os prédios, né? E ruas. E as ruas. Segunda questão é uma questão pessoal. Pede para que vocês observem o ambiente ao redor de vocês, dizer quais os componentes naturais que vocês conseguem identificar e quais os componentes construídos, certo? Isso aí é uma resposta pessoal. A terceira questão é uma questão que vocês irão pintar. E ao lado da pintura tem uma legenda. Os círculos vocês deverão pintar de verde, o quadrado de marrom, o triângulo de cinza e a estrela de azul. Mas após a pintura tem um pontinho roxo que diz assim: quais componentes não vivos vocês encontraram? Então, a água que está no lago, a água do lago, que é natural. Temos também o banco para que a pessoa sente, que ele aí é construído. Ok? Então, duas coisas: a água do lago, que é natural, e o banco, que é construído. Bom, turma, a gente fica por aqui com a nossa correção. Até a próxima.